Muito bem. Então, nesse encontro de hoje, a gente vai comentar o que é uma falácia de ambiguidade e os tipos. Então, falando bem rápido, assim, comparando só em relação aos tipos de falácia, existem os de relevância e existem os de ambiguidade. Então, todas as falácias de relevância é em relação às premissas e à conclusão. É quando premissas não são relevantes em relação à conclusão ou vice-versa. Nesses casos que a gente vai discutir agora, a partir de agora, são casos que as premissas e as conclusões são relevantes. Ou seja, tem a ver, tem conexão entre o que é colocado nas premissas e o que é dito na conclusão. A ideia da ambiguidade é pelo fato de se usar certos termos onde não se tem a certeza do direcionamento que ele está querendo tomar. Então, por isso é o nome, né? Ambiguidade, né? Nós sabemos que tem palavras na língua portuguesa que têm sentidos diferentes, a mesma palavra, né? Um exemplo bem bobo, assim, para a gente visualizar, é a palavra manga. Manga, ela não tem um contexto, assim, ela não tem um significado geral. Então, você pode estar falando da manga de camisa ou manga fruta. Então, dependendo do contexto, possa ser que haja uma confusão, né, em relação a um termo desse tipo, que é mais ou menos o que as falácias de ambiguidade faz, né? Quando no trecho ali tem outros sentidos, né, que não está bem claro. Então, eu vou fazer a leitura aqui e os apontamentos devidos, né, à medida que eu for fazendo a leitura do texto que eu construí até o momento. Então, só tem 5, né, falácias de ambiguidade. A de relevância são 13, né, então, numericamente é bem menor e é bem mais tranquilo exemplificar, visualizar os casos, né. Ok, então, fazendo a leitura, né. Esses tipos de argumentação também são chamados de falácias de clareza. E, no caso, a informação não está clara, não está direcionada. É exatamente o que se quer dizer. Então, elas consistem em argumentos que têm palavras ou frases ambíguas, ou seja, pode ser que tenha mais de um sentido, e o argumento não deixa claro qual é, mesmo que seja sutil, tá? E, em relação à classificação, né, a gente vai enumerando aqui, vai comentando ponto a ponto. Primeiro, a falácia da ambiguidade, que a primeira se chama equívoco, né? É uma palavra comum, né? É um termo popular. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: olha, você está equivocado, né? Ou seja, está confuso ali em algum ponto a argumentação de determinada pessoa. Então, como eu falei, né? Tem algumas palavras que têm significados diferentes. Um exemplo é a palavra pena, que ela existe nas aves, né? Que ela reveste, né? Ela forma ali uma cobertura nas aves, e existe a pena do direito penal. Então, um argumento falacioso, nesse caso aqui do equívoco, seria o seguinte: o fim de uma coisa é a sua perfeição. Essa é a primeira premissa. A morte é o fim da vida. Logo, a morte é a perfeição da vida. O problema desse exemplo é que o fim ele tem dois sentidos. Numa premissa,
o fim está sendo usado num sentido e na outra o fim está sendo usado em outro sentido. Porém, a conclusão ela é feita como se a palavra fim tivesse um único sentido. Então, fazendo novamente a leitura da primeira premissa, né, que eu vou dar uma grifada aqui para... Ela começa aqui, né, no O, deixa eu ver se eu consigo grifar a partir dele. Sim. Então, essa é a primeira premissa, né? O fim de uma coisa é sua perfeição. Mas esse fim aí é propósito, é finalidade, né? Meta. Esse é o significado desse fim. Já a segunda premissa, ele fala, a morte é o fim da vida. O fim, no caso, é com relação ao último acontecimento. Não é em relação ao propósito, né? A morte não é o propósito da vida. Não é esse sentido que essa frase está tomando. Então, ele é falacioso nisso, né? A conclusão é que a morte é a perfeição da vida. Na verdade, a perfeição é quando tem correlação com propósito, né? E não como último ato. Não é o último ato que é a perfeição da vida, e sim o propósito, né? Então, esse é o argumento do tipo equivocado, né? A falácia do equívoco. Deu para visualizar a ideia desse primeiro exemplo? Não. Bom, qualquer coisa vocês dão um feedback aí enquanto eu falo dos próximos, né? Ótimo. Então, eu coloquei aqui um exercício, eu vou aproveitar ele para reforçar, né? Eu só preenchi ele, no caso, né, de exercício. Mas esse item A, ele tem exatamente a identificação lá do equívoco, né? Ele é um caso de um equívoco. Então, aqui, a primeira premissa dita é a seguinte: todo ser que tem pena é uma ave. Né? Aí, a segunda premissa, Jorgol, né, um nome fictício de alguém, é tipo fulano, cicrano, né? Jorgol tem uma pena de 2 anos. Portanto, Jorgol é uma ave pelo mesmo período. Então, esse argumento é falacioso, porque a pena que é usada na primeira premissa não tem o mesmo significado da pena que é usado na segunda premissa. A pena da primeira premissa, de fato, é a pena das aves. E a segunda pena é a de penalidade, né? Não é pena de ave. Então, aqui tem um argumento equivocado. Tá? Só para dar uma reforçada nessa. Ok. Agora vamos para o segundo, né? Que é anfibologia. É até esquisito, né? Parece. Enfim, parece uma sub-área da biologia, né? Ou antropologia, sei lá, algo assim. Então, um argumento desse tipo quando as premissas de um enunciado não são claras. O anterior estava tudo claro, né? Todas as premissas estavam claras, inclusive o argumento ele tem uma construção até elegante, né? No formato da silogismo aristotélico, mais ou menos, né? Que é o tipo de argumentação que a gente tem, pelo menos, exibido aqui, né? Durante todo o curso, até o momento. E o anterior, só reforçando,
as informações estão claras, porém os significados ali que estão confusos, né? Não estão bem claros ali, está tendo uma mistura de significados nas premissas e nas conclusões. Já nesse caso aqui, é quando a premissa não direciona bem o que ele quer de fato dizer. Então, o exemplo é uma historinha. Espera aí, gente, só um minuto aqui. Volto já. Desculpe aí esse impasse. Sim, voltando para cá, né? Vamos, vamos contar essa historinha aí para a gente visualizar a ideia desse segundo tipo de falácia. Então, é uma historinha, né? Então, Creso, ele era um rei da Lídia e ele ele tá para entrar em guerra com contra a Pérsia. Porém, esses povos antigos, né, eles procuravam volta e meia videntes, né, para, sei lá, inclusive era até, dependendo de certas culturas, faziam parte da religião, inclusive. O que é o oráculo, né? O oráculo é aquele, sei lá, é aquela pessoa, né, sei lá, um sábio, enfim, um mestre, não sei como posso denominar de uma maneira, né, perfeita, mas é algo do tipo, né? É aquela pessoa que sabe de tudo, né? Assim, sei lá, consegue prever fenômenos futuros. Então, esse é o oráculo, né? Consegue responder a todas as perguntas. Hoje em dia, o nosso oráculo é o Google, né? Qualquer dúvida que a gente tenha, a gente sempre recorre a ele, né? Ele é o nosso oráculo nos dias atuais. Então, o Creso, ele procurou um oráculo e ele só declararia a guerra se de fato se o oráculo, né, dissesse para ele que ele iria vencer. Aí ele declararia a guerra. Então é aí que está. O argumento do oráculo ele se encaixa aqui na anfibologia, né? E na verdade também o Creso ele tem um pouco de culpa, né? Porque o fato da afirmação do oráculo ser confusa, ele que, no caso o Creso, que interpretou de forma errônea e, né, agiu também de forma incorreta. Então, a frase dita pelo oráculo foi a seguinte: se Creso declarar guerra contra a Pérsia, destruirá um reino poderoso. O problema é que nessa frase não está claro qual é o reino poderoso que o oráculo está falando. Isso parece até um pouco essas clarividências, né? Muitas vezes são usadas coisas que acontecem com todo mundo, né? Então, sei lá, uma pessoa chega, vai ler sua mão e diz assim, ó, você ou está se relacionando com alguém ou vai se relacionar com alguém. Mas isso é uma coisa muito comum, né? Ele não fala uma coisa extraordinária. Ele diz assim, uma coisa grandiosa vai acontecer na sua vida. Ora,
todo mundo que está ali batalhando, chega uma hora que acontece uma coisa assim, que você almeja, né, na sua vida. E aquilo, né, ao ouvir isso, você vai associar a algo grandioso. Ou sei lá, suponho que o cara está solteiro, aí ele diz assim, você vai conhecer o grande amor de sua vida. Então, aquela frase dentro da cabeça do indivíduo, ela pode se tornar tendenciosa. Na primeira festa, a primeira pessoa que ela se envolver, ela vai acreditar que aquela primeira pessoa é o grande amor e o vidente estava correto, né? Então, no caso, a informação do oráculo, se os dois reinos são poderosos, né, supostamente, então essa frase está correta porque ele não está se comprometendo em nada. O oráculo, né, ele falou o óbvio ali. Porém, o Creso, ele não assimilou que o reino que ele estava querendo falar era o próprio. Então ele declarou guerra e perdeu, né? Então isso foi em função, né, do argumento não estar claro, ele não direcionou, ele não, né, o oráculo ele não falou qual era exatamente, ele só anunciou uma informação, uma propriedade e aparentemente fazia parte dos dois, né? Então esse, né, o argumento ele tem esse caráter anfibológico, né? É quando não está claro. O argumento quer dizer mais de uma coisa. Isso também a gente usa direto, quer dizer, vê em músicas, né, que tem esse duplo sentido, né? É um pouco desse, né, anfibológico, né? Ok. Então, esse é a nossa segunda falácia. As frases do duplo sentido, né? Acho que a gente pode resumir a isso. Terceira frase é a ênfase. Então, às vezes, a gente está dando um discurso e a gente enfatiza certas palavras de tal maneira que pode mudar um pouco do sentido do que a frase de fato quer dizer, né? Então, fazendo a leitura desse tipo de falácia, né? Então, essa falácia ocorre, repetindo um pouco reforçando o que eu falei, né? Quando a gente enfatiza um termo, o receptor ele é induzido a um argumento de natureza enganadora, né? Inclusive, aqui a gente não está fazendo, pelo menos por hora não, né, nenhum tipo de associação, mas pode ser que um determinado argumento ele pode ser falacioso no sentido da relevância e da ambiguidade ao mesmo tempo, né? Pode ser que as premissas não tenham correlação com a conclusão. Além disso, lá ter termos que tenham duplos, né, ou mais sentidos distintos. Ok, então a ênfase é isso, a gente enfatiza algumas palavras e o significado não é bem, ou pode ter outros sentidos. Então, aqui eu coloquei duas frases, uma sem ênfase nenhuma e uma com ênfase. A frase sem ênfase é a frase: não devemos falar mal dos nossos amigos. Bom, essa é uma frase verdadeira. Se a gente olha no âmbito da moral, né, o que é a moral, né? É um conjunto de regras de conduta, né? Então, quer dizer, mais ou menos, né? Moral, ética, elas giram ali no mesmo campo, né? Então, tem correlação com isso, né? Para, né, as pessoas viverem em paz, harmonia e etc, etc, existe aí uma espécie de código, né, de comportamento, né? Certas coisas são obrigatórias que se façam, certas coisas são proibidas. Tá, e essa frase aí, ela, né, tá de acordo com a moral, né?
Na verdade, a gente não deve falar mal não só dos nossos amigos, mas sim de ninguém, né? E isso seria um caso particular disso que eu acabei de falar, né? Não se deve falar mal de ninguém, consequentemente, não se deve falar mal dos nossos amigos. Esse argumento que eu construí é correto, né? Ele não tem. Tá. Aí a frase na sequência é a mesma, porém ele enfatizou aqui alguns termos, né? Que no caso está em itálico, né? Então ele coloca aqui, não devemos falar, né? Quer dizer, ele enfatiza aí o dever falar mal dos, aí ele enfatiza mais uma vez nossos amigos. Então, a ênfase nessa segunda frase pode dar a entender que a gente não pode falar mal exclusivamente dos nossos amigos. Ou seja, quem não é nosso amigo, a gente pode falar mal, né? A ênfase ele dá, pode dar essa outra interpretação. Além disso, outra interpretação que pode se dar, como ele enfatiza o falar, parece que é a única coisa que a gente não deve fazer, né? A gente não deve falar mal. Mas fazer mal, a gente possa ser que a gente possa, né? Se a gente considerar essa frase, como foi enfatizado só o falar, né? Então, abre-se aí essas duas precedentes, né? Nessa frase, com as ênfases do falar, dever falar, né? Obrigatoriamente falar, e dos nossos amigos. É assim que funciona o direito, de forma geral, né? Que é isso, né? Eles procuram na lei brechas. Então, repito, né? Se a gente pensar na conduta moral, a primeira frase, sem nenhuma ênfase, ela é verdadeira, faz parte da conduta moral. Já a segunda, as ênfases, né? Dependendo do caso, vamos supor que, né, tem um advogado aí no meio de uma trama, né, de um processo jurídico, e ele ia interpretar essa segunda frase, né, ele ia nas ênfases, né, abrindo brechas para esses novos casos. Então, suponha que essa frase aí, com as ênfases, faça parte da conduta, né, de uma determinada população, e a pessoa está sendo acusada de ter falado mal de uma pessoa que não era amiga dela. O advogado ele iria nessa interpretação, né? Ora, as ênfases induz que ele só não pode falar mal dos amigos deles.
consciência do erro e tal, e onde ele deveria consertar. Porém, nesse formato, né, a gente passa